esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço pela tua bondade em permitir que essa noite chegássemos aqui para engrandecer o teu nome. Em meio nossas fraquezas, em meio nossas debilidades, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa doutrinar a nossa vida conforme a tua bondade. Peço que o Senhor nos guarde em tua misericórdia, que este vaso inútil e quebrado não atrapalhe a tua santa palavra e que a tua misericórdia seja derramada sobre nós mais uma vez essa noite. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Mas é interessante como a mensagem do Evangelho tem sido pregada hoje. E até mesmo no trabalho, às vezes conversando com algumas pessoas, elas me perguntam por que há uma discrepância tão grande entre igrejas. Muitas vezes, pessoas vão pregar o Evangelho um pouco mais adocicado, um pouco mais sutil, mais alegre aos corações, de que a palavra de Deus não seja, ela é a alegria, porque ela nos liberta do lamaçal do pecado e nos mostra um caminho que por natureza e naturalmente nós não enxergaríamos. Mas um evangelho que se mistura muito com aquilo que o coração pecaminoso quer, e não essencialmente a pregação da palavra. Como diz a música do Logos, né? Se misturado perde sua essência. E aqui João, ele vem, durante toda a sua primeira epístola, segunda e terceira, combatendo uma forte doutrina. Aqui dizia que Cristo não havia vindo em carne. E sim, ele ali era apenas Deus. E aquela sua natureza divina era apenas isso. Como se Cristo não fosse 100% homem e não fosse 100% Deus. Por isso ele conseguiu suportar o que ele suportou na cruz. Seria mais ou menos esse tipo de heresia. Hoje cremos sim, não só por intermédio do que João fala, mas o que mesmo Cristo diz, e durante seu evangelho e outras epístolas, que Cristo foi 100% homem e 100% Deus. João, ele começa, versículo 6, nós fizemos a exposição dele, mas eu irei lê-lo novamente para entrarmos no 7. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nele. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. É interessante que não há muita dúvida para nós hoje sobre se Cristo veio em carne ou não. Mas o fato é que, para aqueles irmãos nessa época em que o evangelho ou a mensagem estava começando a se formar, os textos estavam sendo escritos, onde o cânon não estava fechado, onde vários falsos mestres se engajavam em entrar dentro das igrejas e destruir aquilo que os apóstolos vinham construindo, não se torna muito diferente de hoje. Hoje você só precisa abrir o seu YouTube e você vai ter mensagem do jeito que você quiser, da forma com que agrade o seu coração. Não que a palavra de Deus não nos alegre, como já disse antes. Mas um exemplo bem claro, vou dar um exemplo bem vivo. Essa semana estava conversando com uma pessoa, ele é cristão, e ele disse, mas Deus me escolheu para que eu fosse um grande empresário. E ele me deu esse dom de multiplicar dinheiro. E eu perguntei, quer dizer que Cristo Jesus foi rasgado numa cruz para que você pudesse ser o melhor empresário que existe sobre a terra?
Jesus Cristo foi rasgado no madeiro, verteu o seu sangue, para que você pudesse ser o melhor profissional que esse mundo já viu. Jesus Cristo morreu, sofreu, suportou não pela dor, mas sim e não tão somente pela humilhação da cruz, mas suportou a ira de Deus, a ira que estaria sobre nossas cabeças, para que você fosse o melhor alguma coisa sobre a terra. Vai lá, desce e arrasa, porque você é um filho de Deus. Seria mais ou menos isso. Você vê que há uma discrepância gigantesca entre o que a palavra de Deus diz e aquilo que os nossos corações anseiam em ouvir. Por isso, a mensagem enganosa, vou falar de mensagem coach ou de autoajuda, que se mistura com aquilo que é o Evangelho, como se a palavra de Deus necessitasse de algum arcabouço a mais para ser o seu efeito, para surtir a sua verdadeira função ou força, de que nós somos pecadores, cegos, nus, nascidos escravos, caminhando com corrente nas pernas, no terrível e miserável mercado de escravos, e um Senhor sob vestes brancas, bondoso, amoroso, rico em misericórdia, nos compra com um preço inestimável, nos dá vestes novas, nos direciona, nos aceita em sua casa como filhos. Mas não. Da mesma forma, amados, que João chama com fervoridade, o cuidado que esses irmãos teriam que ter com esses falsos líderes, falsos mestres, ele continua. O propósito da carta é alertar os leitores, a igreja, sobre os perigos espirituais que estão enfrentando. O problema de uma meia-verdade é que ela é uma mentira completa. Se você pegar e voltar a sua Bíblia lá no Jardim do Éden, na queda do homem, Gênesis capítulo 3, salvo engano, Satanás disse, mas a verdade é que se você comer da árvore do conhecimento, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Satanás estava mentindo? Não. Mas se tornar conhecedor do bem e do mal era algo que Deus não tinha colocado no script da história que ele havia escrito, naquilo que ele havia pedido ao homem para fazer. Mas a mulher viu que a árvore era boa aos olhos, boa para dar conhecimento, tomando-a, comeu e deu para o seu marido que com ela estava. E então se lhe abriram os olhos. E como eu já falei antes, e vou repetir novamente, é interessante como a criatura deixa de ouvir o seu Criador e passa a ouvir uma outra criatura. Porque ali havia uma serpente. O próprio Deus, Criador de tudo, havia dado a ordem, mas preferiu ouvir a mentira de uma criatura criada por Deus. Por isso, amados, é interessante como nós devemos sempre duvidar do nosso coração. É interessante que às vezes nós queremos ter a capacidade de julgar entre aquilo que é excesso e aquilo que não é excesso. Mas entre o meu coração conseguir julgar aquilo que é excesso e aquilo que não é excesso, eu tenho que ter a clareza do que eu estou pensando, do que eu estou falando. Mas eu não consigo fazer esse julgamento sem a palavra de Deus. Mas eu arrogo para mim a capacidade única de saber mais do que qualquer outra pessoa sobre a terra e entender aquilo que a Bíblia diz. Duvide dos seus pensamentos e do seu coração. Satanás, amados, distorceu meias verdades, tornando-a em mentira completa. Tornando ali, aquele momento, uma guerra de palavras, como diria Paul Tripp. As palavras feitas por Deus para glorificar o seu santo nome, agora eram usadas ali no jardim para mentir, persuadir, humilhar e enganar. Mas hoje, se você parasse para pensar, João alerta os seus do perigo
do perigo das mentiras que falsas doutrinas podem causar dentro da igreja. E a pergunta que eu faço a você: quais são as meias verdades que você pode de repente acreditar? O que é aquilo que você procura mais do que Deus? O que é aquilo que você ama mais do que Deus? O que é aquilo que você não conseguiria viver sem? O que é aquilo que, se eu tirar de você, você vai se tornar uma pessoa irada, reativa? Essas perguntas, amados, elas falam muito sobre o que há no coração. E João fala: olha, reconheçam os falsos mestres que distorcem a verdadeira palavra. E é interessante que durante toda a epístola, amados, ele fala: nós estávamos com Jesus, nós conhecemos a verdade, nós transmitimos a verdade que nos foi dada, e hoje é plantada em vocês como a divina semente. O verbo, e ele vai dizer isso no seu evangelho, ele fala sempre, ele vem alertando. Deve também, amados, guardar com zelo a herança da verdade de Deus. É um segundo chamado que João faz aos seus leitores. E João ainda vai longe, ele chama esses homens de enganadores e anticristo. Aqueles que vêm contra aquilo que Cristo prega. Tessalonicenses, Paulo vai dizer que o espírito do anticristo age sobre a terra. Romanos, Paulo ainda vai dizer que a ira de Deus se revela sobre os homens, os quais se acham sábios demais, se tornaram loucos, pois em sua sabedoria não existe a verdade divina. Amados, só nos resta a verdade bíblica. João, amados, descreve para os seus leitores e admoesta: não percam as posses espirituais que têm sido edificado em suas igrejas. Além disso, se os crentes obedecerem os preceitos de Deus, demonstrarem seu amor e guardarem a verdade, Deus os abençoará. Vamos ler o versículo 7, todos. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Primeiro ponto, ele fala que muitos enganadores que não conhecem a Jesus Cristo, como temos visto em carne, têm vindo em carne, têm saído pelo mundo. Amados, exceto por pequenas variações, esse texto que nós acabamos de ler, esta frase se parece com o que 1 João 4,1 diz: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O João chama esses homens, essas pessoas, e ele vai dizer em sua epístola anterior que eles saíram do meio da igreja. Eles estavam no meio da igreja, mas neles não havia a verdade, pois estão cheios do espírito do engano e buscam a destruição espiritual dos crentes. E é interessante que lá no finalzinho do versículo, João diz: olha, tais pessoas que saem do meio da igreja e que pregam um evangelho diferente da igreja, não devem ser nem recebidas em suas casas. Quem está falando é João. Se vocês lerem o texto bem direitinho, está bem claro aqui o que ele estava recomendando à igreja. João chama esses amados a entenderem o que era essa enganação, esse engodo. Eles cantam aquilo que os corações humanos querem ouvir. Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer: no final dos tempos, os homens darão para si líderes que falem aquilo que agradem os seus corações. Se existe uma verdade inigualável na palavra de Deus, meus amados, é que primeiro ela fere, para depois sarar. Primeiro ela rasga nossos corações e nos leva a lágrimas, para depois nos consolar.
ela mostra verdadeiramente quem somos nós. E a única esperança é o Calvário. Não é o propósito que Deus escolheu na tua vida para que você seja feliz. Eu não estou dizendo que é errado ser feliz. Mas a minha intenção no coração, as minhas buscas eternas sobre isso, determinam muito o que o meu coração quer. Não estava no script, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Permita-me ler do versículo 1 ao versículo 10, o que o homem mais sábio sobre a terra disse sobre a natureza humana. Eclesiastes, versículo 9, 1 ao 10. Deveras, me apliquei a todas as coisas para claramente entender tudo isso, que o justo e o sábio, e os seus feitos estão na mão de Deus. E se o amor ou se o ódio que está em sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. E a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Caminham para a sepultura, né? Quando aquele que está entre os vivos a esperança. Pois vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque as suas memórias já no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, e come, alegra o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois de antemão se agrada das tuas obras. E em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque o além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nenhum conhecimento, nem sabedoria alguma. O Evangelho, ele diz, existe esperança após essa vida. O homem mais sábio que existiu, ao estudar e analisar essa vida, finaliza o enredo de sua história, o pregador, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que adverte, de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo é rével, tudo é fumaça. E aqui jaz a importância de entendermos o que é o Evangelho. Aquilo que dá esperança, aquilo que nos faz viver após essa vida. Não estou dizendo que você não se alegre, pois a palavra de Deus diz que você tem que se alegrar. A palavra de Deus diz que você vista a melhor roupa, passe o melhor perfume, como ele diz aqui no texto. Alegre-te com a mulher da tua mocidade, com o seu esposo, com a alegria dos seus filhos, num bom sorriso com os amigos. Mas saiba que, como cristão, você pode experimentar isso em um nível muito maior do que um descrente. Porque a sua esperança não resume apenas a essas coisas. Hoje, não tenho dúvida que existem bares cheios de pessoas procurando pessoas vazias, né? Estão esperando que eu completasse a palavra, né? Mas pessoas com bares cheios, né? Procurando algum referencial significativo de que sextou, vamos aproveitar. Porque esse breve intervalo de tempo é aquilo que eu posso usufruir
da minha vida, de loucura, de trabalho e de cansaço. Não há nenhuma outra esperança. Mas para mim e para você, existe esperança. Que não reconhecem, amados, Jesus como vindo em carne. Não confessam Jesus Cristo vindo em carne. É interessante que você pode até achar que isso é loucura, ter pessoas que vão dizer que Jesus Cristo não é Deus, né? Mas talvez você não tenha se deparado ou pregado o Evangelho a pessoas de algumas certas doutrinas ou seitas um pouco distintas. Se você encontrar um espírita, ele vai dizer que Jesus Cristo foi apenas uma pessoa que foi um pouco mais iluminado. Não diferente de você, que pode encontrar essa iluminação. Se você for a conversar com um testemunho de Jeová, Jesus Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, apenas uma força. Se você for pregar o Evangelho para infinitas seitas que existem, elas vão negar que Cristo Jesus é Senhor, que Cristo Jesus é Deus, que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Amados, não é algo novo você se deparar, conversar com uma pessoa e dizer: e aí, você quer viver até quando? Até uns 99 anos. E depois dos 99 anos? Aí eu vou para o céu. Aí você pergunta: e por que você vai para o céu? Por que você vai para o céu hoje à noite? Por que você merece ir para o céu hoje à noite? A resposta dessa pergunta, ela vai estar diretamente ligada à sua salvação. A se você entende o que realmente é ser salvo. Se a sua resposta é porque você é filho de Deus, se a sua resposta é porque você é bom, é porque você faz boas obras, é porque você tenta ser uma pessoa legal, se a sua resposta é que você sempre foi uma pessoa que fez o bem para os outros, lamento, você está caminhando diretamente para o inferno. Quem diz isso é a palavra de Deus, não sou eu. Porque a única maneira de você ir para o céu é entender que você só pode ir para o céu porque Jesus Cristo morreu para perdoar os teus pecados. E por você reconhecer isso, você faz boas obras. E não as boas obras fazem com que você conheça a Cristo. Há uma diferença entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que doutrinas professam. Observe que João cita o nome de Jesus, não meramente Jesus, mas Jesus o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir a redimir Israel. Aquilo que o povo de Israel esperava, o Cristo. Esses enganadores, amados, continuam proclamando suas oposições ao ensinamento de Jesus, veio em carne. Amados, quem é Jesus para você? Todo mundo diz que ama Jesus. Todo mundo diz que Jesus é Deus. Todo mundo diz que Jesus é o Senhor de sua vida. Mas Jesus às vezes não ocupa o centro das minhas decisões, o centro dos meus desejos, o centro das minhas vontades, o centro daquilo que eu uso para respirar e viver. Essa semana um homem disse falou para mim que preferiria estar bebendo durante todo o dia em uma boa farra do que passar a eternidade no céu, porque não haveria divertimento nenhum para ele e nenhuma alegria para a sua alma. Eu acho isso muito comum. Em doutrinas aí por fora,
Pessoas se explodem ou se matam porque há uma promessa de que haverá um harém se eles morrerem e vinho que nunca vai secar. O deleite humano está acima do amor a Deus. O prazer que Salomão em Eclesiastes ele vai desenhar em toda a sua extensão. Tem uma parte que em Eclesiastes Salomão diz assim: olha, eu bebi todo o vinho que existia na terra, eu tive todas as mulheres que eu quis sobre a terra, eu construí palácios que eu tive, eu enfeitei os meus palácios, eu criei jardins, eu criei açudes para regar esses jardins, pomares sobre pomares, e no final da vida, músicos para tocarem nesses locais, para alegar o meu coração, mas no final eu vi tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Talvez Salomão estivesse na capa aquele que sabe viver a vida. Multimilionário, filantropo. Amados, quem é Jesus para você? Se Deus quiser, amados, você possa entender essa verdade hoje. Assim como João advertia aqueles irmãos a permanecerem no Evangelho, na palavra da verdade, desde a sua primeira epístola, e ele vem falando. Se você vê em 1 João 4, 2 e 3, ele vai dizer: todo espírito que reconhece que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não reconhece Jesus, ele não é de Deus. Mesmo que haja semelhança entre a passagem de João 2,7, é evidente que há uma diferença entre essa que eu li agora em 1 João 4,2. Perceba que uma está no passado e a outra está no presente. 1 João 4,2. Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa a Jesus veio em carne, é de Deus. 2 João 7. Os quais não confessam que Jesus Cristo tenha vindo em carne. Ele já está falando do passado. Assim é o enganador e o anticristo. O tempo passa, amado, e descreve o ministério de Jesus Cristo na terra. O seu tempo presente e o tempo descrito de Cristo. O reino, ele foi iniciado. Ele é algo que não pode se deter. Não falo do reino milenar. Mas a natureza observa com anseio o momento que nós seremos transformados e ela será redimida da escravidão. Nada pode deter a pregação do Evangelho. É um trem que ninguém pode deter com suas mãos. Onde caminharemos até o momento em que a igreja será arrebatada. Teremos as bordas do Cordeiro. O mundo passará pela grande tribulação. Tribulação, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, a grande tribulação. Em que no final desse, Cristo, após galardões, que João vai dizer aqui ainda nesse texto, serão distribuídos, onde nós, cristãos, aqueles que confessamos a Cristo, seremos humilhados, e será enxugado do nosso rosto toda lágrima. Sim, seremos humilhados, eu serei humilhado, porque tudo que eu fiz ainda não foi o suficiente. Eu irei me envergonhar de ter sido tão medíocre em meu louvor aqui na frente, nas mensagens que foram trazidas à igreja, em minha postura em ser incisivo em pregar o Evangelho, em defender minhas convicções. Isso será colocado ao crivo, não para a salvação, mas para galardões. Final dos 7 anos, o céu se abrirá, Cristo voltará e reinará sobre a terra durante 1000 anos. Após 1000 anos, Satanás será liberto e voltará a enganar as nações. Se voltarão contra Cristo. E o fim de tudo, estado eterno,
Nova Jerusalém. Bema. E será que vale mesmo a pena esse tempinho aqui? Tão corriqueiro, né? É bom. Mas é tão rápido. João fala isso. João, ele fala sobre o Evangelho. Ele tende a falar sempre da figura messiânica. E algo que o Evangelho traz. Que Mateus 11, 2 e 3 de João, ao ouvir a prisão que Cristo estava fazendo, dentro da prisão, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Você é o Salvador de Israel? Você que veio salvar a todos? Ainda em João 1, 15 e 27, João testificou dele e chamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia que vem pós mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele é Deus. Ainda no Evangelho de João 1, 12 e 13. Perdão, João 1, 15 e 27, que eu li o versículo 1, capítulo 1, versículo 15, vou ler o capítulo 1, versículo 27. Este é aquele a quem vem pós mim, a quem antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, das suas alparcas. João, ainda no Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Apocalipse 1:4. João, a este das 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele é Deus. Qual pessoa, como está, é o enganador e o anticristo. O caráter, amado, de uma pessoa que, basicamente, é interessante isso. Quando nós observamos a natureza da bondade de Deus, em que o Espírito Santo mostra aos nossos corações que Jesus Cristo é Senhor e nos salva. Há também a boca que confessa a Cristo e há aquela boca que nega a Cristo. E essa boca que nega a Cristo, ela também será levada em conta. Essa ação do engano do anticristo, eles são enganadores e o anticristo. João não tem medo de dar nome aos falsos mestres. Aquilo que chama não apenas de enganadores, mas de um anticristo, a pessoa que vem no lugar de Cristo. 1 João 2, 18 e 22, ele já havia falado antes, ele diz: filhinhos, e já é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 22. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Há muitos enganadores.
cantando aquilo que os ouvidos e os corações querem ouvir. E como é que eu posso distinguir isso, pastor Robson? Simples. Leia a palavra. Seja um bom bereano. Confira aquilo que as Escrituras dizem. Não apenas aquilo que eu quero ouvir. Permita que a palavra de Deus mostre aquilo que está errado no meu coração. Que a palavra de Deus possa mostrar o quanto eu amo a homens, ao ponto de que eu não quero desagradar pessoas, mas eu desagrado a Deus de uma forma tão tranquila, sem remorso. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deveríamos ser, amados, solícitos em julgar o nosso coração mais do que a ação das outras pessoas. Porque no final das contas, o julgamento será sobre mim. Será como eu não ensinei a minha filha a amar a Deus. Ou como eu não amei a minha esposa como Cristo amou a igreja. Ou como eu não amei aquele que estava ao meu lado como Cristo amou. Como eu não me importei de ver pessoas na lama do pecado, caminhando em passos largos e contínuos para o inferno. Porque a minha única preocupação era viver para mim mesmo durante toda essa vida. Tomem cuidado para que vocês não percam aquilo que trabalharam. Primeiro João não está falando de salvação aqui. João está falando sim do duro e árduo trabalho de galardões. Normalmente pela manhã, aqui no domingo, o nosso amado irmão Pacheco chegava e começava a recolher as folhas que caíam do jambo com as mãos. E geralmente eu brincava com ele, olhando para a Alícia e dizia: Alícia, vá roubar alguns galardões do irmão Pacheco, rápido, cuida, vá juntar folhas com ele. Aí às vezes as filhas do irmão Leonardo chegavam e também começava aquela briga por galardão, né? Juntando folhas. Porque o trabalho mais simples que se possa existir na igreja, o trabalho mais corriqueiro, que seja limpar um banco, ele é feito em grandeza pelo coração e não pelas ações. A mulher que entregou ali o seu dízimo, a sua riqueza, com a menor moeda que ela tinha no seu bolso, e era tudo que ela tinha, e Cristo revela aos seus e diz: olha, aquela mulher deu mais do que todos que estavam aqui. Não é o quanto eu trabalho para Deus, mas o quanto o meu coração verdadeiramente trabalha para Deus. O quanto eu faço um serviço para Deus, não esperando nenhuma recompensa, nenhum tapinha nas costas, nenhum você é o campeão, parabéns, você prega muito bem, você canta muito bem. Não, eu estou fazendo isso para Cristo. Quer seja limpando um banco de forma anônima, quer seja trocando um garrafão de água, é o que o João diz aqui: tomem cuidado para que vocês não percam aquilo pelo qual trabalharam. E não só perder a igreja com falsas doutrinas que têm entrado, com falsos mestres que amam mais a homens do que a Deus, que defendem mais a si mesmo do que a própria palavra, mas até mesmo o serviço comprometido de que vocês têm feito perante o Senhor. Jesus começa o seu ensinamento com a advertência, Marcos 13:5, vede que ninguém vos engane. Do mesmo modo, amados, João diz aos seus leitores para cuidarem de suas posses espirituais, de modo que não venham a perdê-las. Ele não está mais pedindo que façam alguma coisa, mas em vez disso, ele pede que tenham cuidado com aquilo que já tem sido construído, para que falsos pensamentos, falsas doutrinas não destruam. Essa igreja fez quantos anos? Quantos? 54?
52 anos? Quantos pastores vocês acham que passaram sobre este púlpito, pregando a verdade bíblica? Quantos? 13. Temos aqui o irmão Henrique, que está desde a fundação, ele vem contando. Graças a Deus ele está aqui. 13. Gerações se levantam, gerações vão embora. Daqui a 50 anos, quando os feitos dos homens forem esquecidos, como eu li em Eclesiastes capítulo 9, quando o pastor Robson não será lembrado, graças a Deus, mas aquilo que ele pregava foi pregado para outra pessoa, que pregou para outra pessoa, e os filhos do Betuel, ou do Filipe, ou do Daniel, serão os novos pastores da igreja, que carregam a chama, a qual o evangelho tem sido pregado há 52 anos nessa igreja. Porque no momento que for pregado algo diferente daquilo que é o verdadeiro evangelho, essa igreja irá fechar. Essa advertência a qual João traz aos seus amados irmãos. Sim, a palavra de Deus diz que teremos recompensas, galardões por fidelidade, obediência, diligência. Ainda assim, um galardão também é uma dádiva de Deus e, portanto, mais uma demonstração de graça volutiva, voluntária do Senhor. As Escrituras nos ensinam que os obreiros do reino de Deus recebem seu completo galardão. Mateus capítulo 20, versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse aos seus administradores: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com o último contratado até terminar nos primeiros. Deus, ele é tão bom que além da salvação, ele ainda dá um bônus, ele ainda dá uma comissão. Para quem não merecia nada, para quem merecia ir para o inferno. João 4, 36, e o que ceifa recebe galardão, e o que junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tiago 5,4, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e vocês retiveram com fraude, também esta está clamando contra vocês. Por final, cuidado com o evangelho. Cuidado com a doutrina que tem sido entregue a vocês pelos pais dos seus pais, dos pais que vêm diretamente dos apóstolos. Porque há uma visão muito progressista, que agrada muitos corações e aos ouvidos, mas que não se sustenta com capítulo e versículo. Aquilo que você acredita tem capítulo e versículo, louvado seja o nome do Senhor. Se aquilo que você acredita é eu acho, lamento. Eu entendo com a seriedade como Deus colocou homens para louvarem e pregarem o Evangelho. Você entende que você é um pregador do Evangelho? Que você é responsável por essa igreja? Que você é responsável por ensinar a palavra de Deus? Que você é responsável por admoestar o coração? Que você é responsável por aquilo que sai da tua boca, por aquilo que você pensa perante o Senhor? Quando dou ouvidos à palavra de Deus, ou apenas aquilo que eu quero ouvir, ignorando toda e qualquer verdade bíblica, eu consigo reavaliar tudo isso? Hoje é dia de salvação. Hoje, a palavra de Deus diz ao seu coração: o Evangelho é a única maneira
de você ir para o céu. A única maneira de se apresentar a Deus com vestes brilhantes e limpas, em receber uma pedra com um novo nome, em andar em ruas de ouro e cristal, em perder esta vida para ganhar uma outra, é conhecendo a Jesus como Salvador de sua vida. Enquanto morrer nessa vida não for lucro, não estaremos vivendo para Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu Santo Espírito, pois não há elucidação humana, não há verdade humana, não há força humana que possa escrever palavras tão profundas, que impactem vidas, que transformem corações, que nos entristeça e que nos fortaleça na mais pura esperança que é Jesus. Que a maior recompensa seja ouvir dos teus lábios: entra no meu reino, ó bendito. Que a maior alegria é um dia ser arrastado aos céus, em nuvens brancas e um céu azul, e os nossos olhos te contemplarem, assim como os nossos corpos se revestirem de incorruptibilidade, e na eternidade nós te amarmos, livres do pecado, livres de tudo aquilo que te desagrada. Que arda no coração desses que estão aqui a verdade do Evangelho, a bondade do amor, a esperança de Cristo e a comunhão do Espírito. Assim, Deus, eu peço e agradeço em Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém. Convido todos que fiquem em pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão seja com todo o seu povo, até que Ele volte. Deus abençoe a todos. E após o culto, as mulheres estão recebendo uma intimação para ficarem dentro do templo, para ter uma reunião. Todas as mulheres, tá bom? Deus abençoe a todos. Podemos ir para a nossa comunhão no pátio.